Olá, amigos, seja muito bem-vindo ao Pode Cura, sejam muito bem-vindos. Esse é um espaço de conversas honestas sobre terapia, visão de mundo, constelação familiar, saúde mental e caminhos reais de transformação. Aqui nós buscamos consciência. Eu sou Matheus Santos, terapeuta desde 2009 e ao longo desses anos acompanhei milhares de pessoas nos seus processos de crescimento pessoal. Hoje nós temos aqui de novo nosso querido amigo, meu querido amigo, Matias Bronchi, e o tema é vítima e perpetrador, a continuidade do conflito, a origem disso, e nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema fundamental, é um tema importante, é um tema que toca em alguns tipos de relacionamento e nos move muito, principalmente nos dias de hoje. Diga lá, Matias, bem-vindo. Obrigado, bom estar de volta. E sim, é como se nós dessemos um pouco continuidade, eu acho, ao tema, porque vivemos tempos de conflitos, vários conflitos, e dentro dessa dinâmica do conflito existe essa dinâmica vítima e perpetrador, né? Uma dinâmica que Bert Hellinger observou foi que a nossa noção, ou nosso julgamento, melhor, né, sobre a ideia da culpa ou de se redimir de algo, essa ideia de que se deve expiar, né, por um ato, por violências ou por algo que foi cometido. Ele teve uma realização muito profunda quando ele foi para o Canadá e conversou com um dos caciques dos povos originários ali. E esse cacique disse: a justiça não existe. E isso é interessante se juntamos a nossa noção do que é justo ou injusto com a ideia do julgamento que vem através dessa nossa consciência coletiva e pessoal. E que o ato ou algo que é feito, né, que prejudica outros ou que seja danoso, leva consigo também uma dinâmica na qual o próprio perpetrador busca de alguma maneira, muitas vezes inclusive inconsciente, de que ele e a vítima conseguem de alguma maneira reaver um nível de contato e de relação onde ninguém é mais e ninguém é menos, onde ninguém está acima e ninguém está embaixo. E isso é uma coisa bem interessante quando se fala dessa espiral negativa nas relações, onde a ideia é, né, que alguém faz algo ou comete algo contra outra pessoa, essa pessoa é sentida, machucada, então, né, também faz algo ou revida ou inclusive, né, se vinga por aquilo. E vítima e perpetrador não é uma dinâmica na qual, né, são sempre os mesmos, ou seja, não estamos falando da mesma pessoa necessariamente sempre cometendo os mesmos atos. E Bert Hellinger, interessantemente, também falava sobre a necessidade de que, de certa maneira, ser tirado do convívio, como acontece nos cárceres e nas prisões, e receber, né, uma sentença pelo sistema jurídico ou a própria polícia ter que intervir, são formas de regular o nosso convívio. Ou seja, isso é algo que condiz com a nossa própria condição em conviver. Só que ele observava que nas tribos indígenas, em alguma maneira, não havia esse mesmo entendimento, porque também, e aí a gente está falando de um outro conceito de que hoje em dia já se vê diante de uma grande crise também, justamente nos sistemas penitenciários no mundo, que é reabilitação. Quando que o perpetrador, uma pessoa que cometeu um ato, é novamente incluída no sistema da sociedade ou no sistema familiar, enfim. Porque se vê uma dinâmica onde quanto mais marginalizado, quanto mais rejeitado e quanto mais excluída a pessoa for, né, isso não
ajuda a um outro movimento da paz acontecer. E ali vale ressaltar outro conceito de Bert Hellinger, que também é um pouco difícil de compreender, mas ele disse, ele sendo sobrevivente também na Segunda Guerra Mundial, né, que a verdadeira paz vem depois da exaustão. Ou seja, quando tudo estiver exaurido, quando essa energia de lutar, quando essa energia de se manter em um campo de batalha, ou nós podemos talvez traduzir isso também para uma questão de jurídica, um conflito que as pessoas têm. Quando que nós cedemos? Quando que nós dizemos, ok, como que podemos agora viver juntos? Nós que já pertencemos juntos, por isso que nos une o nosso destino, né, que seja dentro da família ou fora, como que, né, agora eu estou falando, obviamente, de um contexto maior, social, como que convivemos? Como que é possível, né, olhar para pessoas, tanto perpetradores quanto vítimas, e dizer aquilo que nós julgamos como certo e errado, em muitos lugares não nos traz a paz, né? Nos traz mais dessa ideia de que nós, às vezes, nos revoltamos, nós temos um desejo que está um pouco ligado a esse desejo de extermínio por vingança, por fazer basicamente o mesmo àquela pessoa. Tem aquela história, né, do menino ao lado do pai, quando ele vê alguém, na época que ainda havia pena de morte, ser morto, e ele disse ao pai, né, pai, que bom, né, se nós fôssemos matar todos os delinquentes, criminosos. E o pai se volta para ele e diz: não, filho, então os que restam serão todos assassinos. E eu acredito que é muito importante perceber que por trás desse desejo, dessa sede por justiça, de fazer justiça, inclusive, há também esse mesmo desejo de extermínio do qual já falamos, que é que o outro não exista mais e que o outro deixa de existir. E isso pode, inclusive, como vemos hoje nos conflitos mundiais, se transferir a um povo. Toda uma parte da sociedade global, onde um grupo diz: nós queremos tirar de vocês o direito de existir, por nós nos sentirmos, inclusive, talvez, ameaçados. Ou por não concordamos em conviver no mesmo mundo, ou no mesmo país, ou um país ao lado do outro, né? E eu acredito que aí estamos entrando numa questão, né, Matheus, que talvez você possa falar um pouco da sua própria experiência. Como que eu, você e nós, né, temos esse lado do juiz, de quem julga, de quem sente, talvez, essa vontade. E talvez também, né, de certa forma, o perpetrador e a vítima em nós, né, dentro de nós mesmos. É, esse é um assunto que eu gosto, assim, porque isso existe dentro da gente, né? A gente nasce com uma noção moral, né? Uma consciência moral, valores morais que naturalmente criam julgamentos de certo e errado, bom ou ruim. E isso eu acho que é interessante de esclarecer para as pessoas que foi uma grande sacada do Bert Hellinger entender o que que faz uma coisa ser boa ou ruim para determinadas pessoas, para determinados clãs, Uhum, para povos, né? Porque isso tem a ver diretamente com um pertencimento. Aquilo que eu faço que favorece o meu pertencimento, a sobrevivência minha, daquilo que eu acredito, do meu clã, do meu grupo, isso é bom, eu entendo como bom e fico com consciência leve. uhum, Aquilo que eu faço que põe em risco o meu pertencimento, isso me deixa com a consciência pesada e é ruim.
E quando eu me deparo com outra pessoa que tem um entendimento diferente, ou tem um jeito diferente de viver, e aquele jeito diferente entra em conflito com o meu jeito, ou seja, se você existir, põe em risco quem eu sou, isso desperta esse desejo de extermínio. Só que nós, enquanto seres humanos, recebemos dos nossos pais os nossos valores, né? E esses valores que nós recebemos dos nossos pais, quando eles entram em conflito dentro de nós procuramos um lado para escolher. A Uhum. gente, algumas vezes, são movimentos inconscientes de escolha. E aí eu busco uma justiça interna. Isso. Puxa, eu tenho esse impulso para fazer isso aqui, mas isso aqui que é o certo. Mas será que isso aqui é certo ou não? Né? E aí geram esse conflito dentro de nós. Só que esse conflito dentro de nós, quando a gente percebe nos outros, desperta dentro de nós esse lugar. Eu gosto, sabe, Matias, de usar isso como lugares. Eu não uso muito essa palavra, porque a gente ocupa lugares, né? Mas esse lugar de perpetrador ou de vítima, muitas vezes ele é percebido, por exemplo, eu acho que você deve se lembrar do Bert falar disso, quando a gente começa a sentir uma indignação. Isso. Uhum. Senso de, né, o Bert falava disso, a indignação como um senso de justiça que nos torna, nos iguala ao perpetrador. Sim, nos iguala a algo que eu acho que carregam tantos perpetradores em potencial, né? Ou então as vítimas, e porém, e eu acredito que você lembra de uma constelação bem interessante que aconteceu na época que havia uma formação em direito sistêmico. Eu vou fazer só um pequeno aspas aqui. Não, não aspas, eu sempre falo isso errado. Parênteses. Parênteses, obrigado. Um, em parênteses, uma coisa bem interessante, que é exatamente o que você falou sobre a justiça e essa sede de justiça, ou essa ideia de justiça, do justo e do injusto, do certo e do errado, a partir dos nossos próprios pais. Então, por exemplo, uma dinâmica que nós vemos ou nós temos é uma dinâmica onde, por exemplo, o pai e a mãe vivem exatamente essa dinâmica de vítima e perpetrador. A mãe Uhum. sendo vítima do pai, ou o pai sendo vítima da mãe. E a criança, como você muito bem disse, vivendo esse conflito não só interno, mas assistindo a um conflito entre duas partes, se sentindo totalmente dividido. E esse é um ponto, acho que crucial, Matheus, inclusive naquilo que nós chamamos, né, de uma profissão jurídica ou do direito, porque é como se fosse uma chamada para fazer justiça mesmo. Fazer justiça, né, de uma maneira que empodera a pessoa pelo cargo que ela ocupa, por aquilo que ela pode fazer, e condenar, sentenciar, né, enfim, um, de alguma maneira sancionar a pessoa. E eu acredito que tem muito ali que também está ligado a esse senso de justiça e a justiça como um sistema. Porque é um pouco estranho para nós, né, quando eu falei sobre essa história com Bert Hellinger e esse cacique indígena de dizer não há uma maneira boa, certa, correta de lidar com as transgressões. As transgressões tais como são. E uma coisa interessante na constelação familiar, não sei se algumas pessoas que já conhecem isso, é que um, não existe muito esse conceito da culpa. Existe sim a consciência pesada ou a má consciência. E isso é como se fosse alguma coisa dentro de nós que tivesse um sentido interno e que é completamente diferente daquilo que nós consideramos ética, moral, exatamente o que você falou, esses valores. Existe algo um pouco mais próximo que tem a ver, por exemplo, com a ideia de lei ou mandamento, algo que se aproxima, eu acho, de algo que nós sentimos no cerne como um desvio, uma transgressão. Né? Por exemplo, mentir, não dizer a verdade, ou machucar, ou, inclusive, chegando ao extremo de matar. Existe algo ali
que, e isso Bert Hellinger observou, tem a ver com outras forças que tomam conta de nós e não de uma vontade absolutamente 100% só própria, como, né, hoje em dia, por exemplo, na própria justiça, nos vemos que é muito difícil perceber qual que motivou uma pessoa, por exemplo, a cometer determinado ato e em quais circunstâncias, em que contexto que ela estava. Então, nós vemos que tem algo ali que é muito complexo e quando você agora falou sobre lugares, eu acredito, Matheus, que é muito mais em sentir essas forças, ou seja, algo que tem a força, né, da vítima, de quem diz, né, eu fui, enfim, maltratado, violado, algo foi feito a mim e me prejudicou. E o interessante é o que acontece a partir desse momento. O que acontece com quem, né, digamos assim, sobrevive a isso. Hoje em dia, inclusive, chamamos de sobreviventes, né, de certos momentos, mesmo não sendo, e eu acho isso um pouco, talvez, extremo, dizer uma pessoa é sobrevivente a um abuso, porque abusos em si não carregam, né, esse mesmo esse mesmo significado. Só estou falando do significado, mas sobreviver, nós sobrevivemos todos, né, ao ato em si, a não ser que é o assassinato, mas mesmo os que estão juntos, mesmo os que estão convivendo na família, por exemplo, os que sobrevivem à pessoa, né, o que acontece ali? O que acontece com as famílias, por exemplo, que vivem hoje, por exemplo, no Brasil, ou que vêm de outros lugares e trazem também essa história consigo? Trazem uma história, por exemplo, de guerra, ou de expulsão, ou de fuga, de exílio, de, enfim, de várias dessas dinâmicas, né, onde, devido a um conflito maior, essas pessoas foram prejudicadas. Mas o que essas pessoas fizeram nos novos lugares onde chegaram, por exemplo? E aí vemos, por exemplo, outras dinâmicas interessantes que são histórias de sucesso, histórias de expansão e de estabelecer novas formas de viver inclusive, um benefício para aquela sociedade. Né? E ali chegamos nesse outro ponto da imigração e da migração em geral. Ou seja, de que forma, né, e nós chegamos nesse ponto no live passado, né, Matheus, de que forma o conflito também é chave, ou momento chave, em uma coisa maior, um movimento maior, e como que a dinâmica vítima-perpetrador meio que nos suga para dentro de algo, uma espiral que não tem fim, que não tem saída. É, esse é um ponto que eu acho bem importante, sabe? Porque se relaciona direto ao equilíbrio entre dar e tomar. Uhum, É uma relação que se estabelece onde alguém toma algo ruim e se vê, né, uma necessidade de compensação. uhum, Acho que é uma coisa muito clara de se perceber que a vítima, ela tem dentro dela um desejo, um impulso da compensação. E o impulso da compensação, ele pode ser entendido como uma justiça, mas nem sempre é o que resolve o conflito. certo. Isso é uma coisa importante. Sim. Então, assim, a gente vê que a vítima, quando sofre essa descompensação, ela sente um peso. Por isso que eu estou fazendo assim, que é como se ela fosse puxada para baixo Uhum, e ficasse olhando de cima. E quando ela se coloca, ela é colocada, não digo que ela se coloca, porque ela é colocada nesse lugar de vítima, aí existem os padrões de comportamento, e de ação, que são muito importantes das pessoas reconhecerem para perceber que, por exemplo, a vítima, ela não busca uma solução, ela busca uma compensação. A vítima, ela não quer, algumas vezes, por não buscar essa solução, ela quer aliados. Ela quer pessoas que se compadeçam do lado dela para que sejam contrárias ao agressor. uhum, Essas pessoas não tomam esse lado,
contra o agressor, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, é o que acontece nas relações, né? Ela ataca aqueles que não tomam o lado dela. Ou seja, ela busca aliados, e se não encontra aliados, aí ela mostra a face real, Uhum. e é uma face de raiva. Uhum. Que, e ela não faz esse movimento, ela se mantém no lugar de vítima e busca responsabilizar os outros por viver aquilo que ela está vivendo. Porque ela sofreu mesmo aquilo. Só que só quem pode sair do lugar de vítima é a própria pessoa. E para isso eu acho que é uma arte realmente ajudar as pessoas do lugar de vítima, sabe? Eu acho que é uma arte cava, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter, Sim, porque se eu só me compadeço e só apoio ela na dor dela, eu só estou acrescentando mais peso a ela. exato. E se eu faço o esforço de puxar, e não é dizer, ó, tá tudo bem, o que ele fez também tá certo, ele teve os motivos dele. Não é dar motivo pro agressor, mas é tipo assim, vamos sair daí. Uma das frases que eu uso, sabe, é do Richard Bandler, da PNL. O que passou, passou. A frase, desculpa, a frase dele é assim: o melhor do passado é que ele já passou. Sim. Aí eu E, disse, o sim. que passou. Agora é daqui para frente. E daqui para frente, o que você quer fazer para a sua vida andar? Porque é um tipo de ligação, acho que é uma coisa legal de você falar, sabe, Matias? É um tipo de ligação que não é simples de ser desfeita. Não. E, Porque a... sim. né? Fala E aí. isso são dois pontos aí que você tocou e que eu lembrei, obviamente, também do Berto. A vítima como tal, que não é uma vítima, digamos assim, a pessoa, o ser humano que se sente como vítima, que está se identificando com esse lugar interno, com essa força da vítima, buscando esses aliados ou se colocando em um lugar que é muito parecido a uma criança, no sentido de, se não for, eu não estou falando de crianças mesmo, que também podem ser, inclusive, vítimas. Crianças vítimas são muito diferentes Um de lugar adultos. infantil, né? Exato. E aí temos que distinguir muito bem aqui as coisas. Muito, muito bem. Porque é para buscar uma clareza dentro de algo que em si carrega muita complexidade e que nós não somos livres disso. Isso eu acho que é um primeiro ponto. Ninguém é livre do conflito, ninguém é livre desse desejo, ninguém é livre da consciência coletiva e da consciência pessoal. São coisas que eu acho que é muito importante, Matheus, para nós indicarmos para as pessoas, porque não é que nós somos livres disso, né? Nós tivemos, inclusive, uma conversa rápida agora antes de começarmos e é muito fácil entrar nessa revolta, a indignação. É muito fácil entrar no julgamento. Muito. E Bert Hellinger falava dessa questão de que há uma vítima, não se ajuda. Há uma vítima, não se ajuda. Você pode acompanhar e ajudar uma pessoa. Uma Exato. pessoa que tem a necessidade de ser vista e reconhecida na dor dela. E isso foi algo que eu agora não vou entrar agora em fatores históricos, mas a forma como isso foi feito a primeira e única vez, eu acho, foi como brancos e negros na África do Sul, pós-apartheid, tiveram um encontro entre pessoas que naquele regime maltratavam, machucavam, torturavam, abusavam de negros e tiveram que ouvir e estar de frente às vítimas desses atos. E não para que essas vítimas fossem, como você muito bem disse, compensadas no sentido de que agora eles podiam cometer o mesmo ato contra esse homem ou essa mulher, a maioria eram homens, mas de se colocar, e aí foi muito importante, o perpetrador descer e reconhecer o peso e a gravidade daquilo que foi, para ambos não ficarem livres, porque aí eu vou chegar no segundo ponto, não ficarem livres, porque uma coisa que também devemos reconhecer é que ao sistema familiar, o nosso sistema, pertencem também
Os perpetradores que cometeram atos que mudaram o rumo e o destino dos integrantes da nossa família, e as vítimas da nossa família que nós, alguém de nós, ou nós mesmos, prejudicamos. E quando eu falo disso, por exemplo, é só um exemplo aqui, escravos, ou pessoas cujas terras foram tomadas, ou outras coisas. Ou seja, eu estou falando de algo que é da humanidade. Eu não estou falando de algo que é definitivamente do Brasil ou dos brancos. Eu estou falando de algo, né, Matheus, que tem a ver com vítimas e perpetradores, enquanto humanos, tem uma relação, e essa relação existe, ela precisa ser reconhecida. Porque tudo que nós desejamos com o conflito, como também nas constelações muitas pessoas desejam isso, é se livrar do conflito. Porque olhar para perpetrador e vítima é algo que Bert Hellinger, inclusive, mostrou e fez em vários momentos, que são relações que precisam ser vistas e, inclusive, ser integradas como parte da nossa história. Não como essa ideia de que, e nós talvez já ouvimos falar, pessoas que se colocam num lugar de, digamos assim, mediador, né? E que vão criar agora harmonia entre, por exemplo, povos originários e os colonizadores. Porque isso, de novo, reforça exatamente o que você disse. Os que têm mais peso e que tiveram que lidar com todas as consequências, e os que, de certa maneira, né, que cometeram esses atos e que ficaram, digamos assim, ilesos, ou que não tiveram que arcar com as mesmas consequências. Então, a relação, essa reconexão entre vítimas e perpetradores é importante. Por isso que na constelação familiar, uma das coisas é reconhecer o que é. Por isso que, digamos assim, não uma crítica, mas o que passou, passou, sim, é absolutamente, mas reconhecer esse passado é diferente de julgá-lo e dizer, meu Deus, o que foi aquilo, e começamos de novo a mesma espiral, né? Ou como hoje em dia olhamos para o passado e julgamos, inclusive, nossos ancestrais, julgamos partes da nossa própria família, os membros da nossa própria família, às vezes, de forma inconsciente, né? Quando falamos, por exemplo, da nossa avó, falamos, coitada, né? A vovó tinha uma vida muito difícil. Nossa, terrível, o vovô era terrível. E nós falamos isso da boca para fora, mas de certa maneira nós estamos engatilhados, emaranhados, claro, né, nessa visão, e nisso que é olhar e julgar sem conciliação. A conciliação não é possível ali. E conciliar, talvez, Mateus, também não seja a paz. Seja simplesmente reconhecer que aquilo que humanamente somos capazes de fazer, aquilo que está na nossa humanidade, faz parte também de nós. E por isso que Bert Hellinger falava sobre a família ser uma comunidade do destino. Uma comunidade do destino. E que esse destino não é um destino bom, um destino difícil, um destino pesado, um destino injusto, né? Ele é o destino. Né? E quando olhamos para isso dessa forma, né, Mateus, também acho que esse peso do qual você agora acabou de falar e que se mantém com essa proteção ou essa ideia de que as vítimas precisam ser, né, em aspas, ajudadas e precisam receber apoio e precisam receber indenização, que dinâmica acontece então para fortalecer as pessoas? Fortalecê-las no sentido de que elas recuperam a dignidade que elas têm e a força que elas têm, que elas carregam dentro de si. Porque é impressionante olhar, por exemplo, para vítimas de grandes conflitos ou de, enfim, muitas tragédias que aconteceram na história humana e como essas pessoas justamente, muitas vezes, são pessoas que criam algo a partir dessa força que encontraram. E isso não é uma ideia de que, é melhor ser vítima, porque então a pessoa consegue fazer coisas depois. Não, não, de forma alguma. De forma alguma. Mas eu acredito que
em tratar dessa ideia de dignidade das pessoas, enfim, algo que nós temos hoje um pouco mais presente quando falamos, né? Que é muito importante notar que na constelação familiar não se trata de uma apologia, como se diz às vezes, né, de culpabilizar vítimas ou tirar a culpa ou a consequência daquilo que os perpetradores fizeram, mas reconhecer o que é e trazer essa conexão, essa relação entre perpetrador e vítima para que ambas, de certa maneira, recuperem algo dessa dignidade. Isso eu acho um ponto importante. Isso é uma coisa, é isso mesmo. Isso é uma coisa que eu acho importante, porque é o seguinte, a parte da compensação não é a área terapêutica, e nem sempre é a parte da solução. E isso sempre me motiva a olhar para a solução, ver como a solução naquele caso específico pode surgir, porque não é culpabilizar a vítima e não é tirar o peso do agressor, até porque a gente vê que os agressores, geralmente, eles relaxam quando eles recebem a pena, Uhum. né? Eu já constelei uma pessoa que ia ser presa e veio constelar um processo, e quando eu coloquei a, uma representação da hipótese da cadeia, a pessoa relaxou e sorriu. E ali eu terminei a constelação. Falei, olha, essa é a solução. Falei, você relaxou, você se encontrou com aquilo que você precisava e provavelmente isso acontecerá. E eu sei que essa pessoa realmente foi presa depois e é a solução dele. Então, esse é um assunto, assim, sabe, que me dá muito cuidado quando eu vou atender, porque é o conhecer a solução de cada caso, como aquilo se mostra, sabendo que muitas vezes a necessidade da compensação ela só vai manter o conflito e só vai virar a moeda para o outro lado. E aquele conflito, aquela ligação entre eles vai se manter. Então, isso de eu dizer, né, o melhor do passado é que ele já passou, é justamente isso. A gente não pode mudar o passado. Mas a gente pode mudar o que a gente faz com o nosso passado, a interpretação que a gente dá e olhar para a solução. Como é que eu vivo a partir de agora? Como é que eu cresço a partir de agora? E isso é naturalmente o processo de sair do lugar de vítima. Uhum. Uhum. Sair do lugar de vítima, apesar de ter passado o que passou, ela se reconstrói naturalmente, ela olha de uma forma diferente para o perpetrador. Não quer dizer que desculpa, nada disso. Ela olha diferente. Né? E aí eu lembro dessa história da visita, né, do Bert à à tribo indígena canadense. Eu me lembro de você traduzir isso mais de uma vez. Eu ouvi ele falar, ele falou isso, né? Que perguntou qual era a palavra que eles usavam para justiça, não tinha palavra para justiça. Aí ele perguntou assim: e o que que vocês fazem quando acontece um assassinato na tribo? Aí ele falou assim: a família da vítima adota a família do agressor. E isso, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei muito chocado. Caramba, coisa difícil. Sim, Mas e isso é importante. A família da vítima adota o perpetrador, de quem é, cometeu, porque é é, como se fosse também estabelecer exatamente essa relação muito íntima, porque a vida de todos mudou ali. A vida de é, todos mudou ali. E isso talvez seja uma coisa muito importante para nós olharmos para uma ideia ou uma noção, talvez, dessa possível mediação, e não como talvez algumas pessoas, digamos assim, propagam ou propõem só através da constelação, que é o trabalho da paz, e é para fazer paz no mundo todo. E não é bem isso. Eu acredito que é bem isso que você também falou, Matheus. Bert Hellinger era muito direto e muito claro. E eu acredito que essa clareza, às vezes, ela é um pouco amenizada por questões de sensibilidade, de pessoas que se sentem com esse tema muito, digamos assim, sentem muitos gatilhos ali, porque justamente há em nós esse senso, esse sentido de justiça, junto, totalmente ligado ao pertencimento, à consciência, e também digamos assim, um pouco ao Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã, né, que tem a ver com esse espírito dos tempos.
E eu acredito de que Bert Hellinger tinha uma medida, né, desse trabalho, e a ideia era perguntar simplesmente para a pessoa: isso te fortalece ou te debilita? Isso te dá ou te tira força? Então, é perguntar um pouco isso em relação à pessoa que foi, digamos assim, vitimizada. O que recupera, né? O que dá força a essa pessoa? E nós sabemos, na própria postura do constelador ou do terapeuta, na verdade, nós podemos ampliar isso para qualquer lado, inclusive na justiça, se existe a pena de alguém, se nós temos essa ideia de que alguém é coitado, fraco, debilitado, como olhamos? Olhamos para uma pessoa que também está viva, que também existe, que também está com a própria força na vida, ou olhamos para alguém que, de certa maneira, tem menos vida que nós, menos força que nós, que é mais debilitado que nós, e, portanto, nós, né, e você já mostrou, nos colocamos acima dela, como se nós fôssemos melhores e, portanto, mais capazes, com mais recursos. E isso, eu não digo que isso não é uma realidade no sentido das desigualdades ou das restrições que as pessoas vivem hoje, totalmente. Mas quando falamos, por exemplo, também, né, Matheus, da justiça social, nós vemos essas energias também, que são diferentes Sim, daqueles que querem lutar pela paz, né, como pessoas que lutam por um, né, objetivo ou algo, lutam pela justiça. E nós vemos isso dá força a essas pessoas ou isso enfraquece as pessoas. E lembro, quero só acrescentar esse último ponto, quando houve a última campanha eleitoral, agora estamos entrando em novo ciclo aqui no Brasil, né, de eleição do presidente. Eu não voto aqui no Brasil, não tenho título de eleitor, mas eu sabia, e foi muito interessante, porque eu não tenho essas coisas de premonição nem nada, mas no momento que houve uma organização que foi majoritariamente mulheres, que falavam sobre a questão da misoginia, da forma como Bolsonaro, de fato, falava e se comportava, e fizeram uma campanha, e você deve lembrar disso, com o hashtag ele não, eu disse, ele vai ganhar, porque isso dá força a ele. E eu não entendia como e porquê, eu não tinha nenhum entendimento sobre o assunto, das questões, né, a mais. Mas naquele momento eu via de que a rejeição e a forma como nós tratamos de nos apartar e nos distanciar dessa parte que nós consideramos ser menos humana, menos digna ou digna de, né, desaprovação, julgamento, etc. Quando nós nos colocamos nesse lugar acima dos outros, é assim que nós geramos ainda mais essa grande dinâmica da divisão e da separação que acontece em vários níveis, tanto pessoal, né, como você sabe, como também de forma coletiva. E eu acho isso interessante como observação. sim, sim. E tem uma coisa assim que também eu acho importante de esclarecer, Matias, que é o seguinte: é, é um cuidado que os terapeutas precisam ter, dizer que foi tudo bem o que aconteceu com uma vítima ou em uma agressão. E nem justificar e nem forçar a dizer, por exemplo, para uma criança, uma moça que foi abusada pelo próprio pai, que ela tem que conviver com o pai de novo, sabe? Isso é uma coisa importante porque, assim, qualquer ato que crie essa dinâmica de vítima e agressor, ela tem repercussão. Isso. Tem esse desnivelamento e isso é importante dentro da vida daquele sistema. Sim. E não tem justificativa para Não, isso. Não tem justificativa. E tem consequências. Então não quer, a gente, enquanto terapeuta, não é uma coisa assim de se desculpar ou de perdoar, né? A gente não usa esses termos, exato. não, deixa isso com uma esfera maior, com Deus, que
se é que tem essa esfera, é a esfera do perdão, é uma esfera divina. Mas que a pessoa, dentro dela, ela faça um movimento de buscar a conciliação com aquilo que foi, reconhecendo aquilo que é, para que ela possa ficar livre daquilo que aconteceu. Uhum, uhum. E E, quem sobrevive, ele vai precisar, ele vai buscar na alma, isso é um padrão, busca na alma a compensação. Por exemplo, uma coisa que não é algo de abuso sexual, mas, por exemplo, quando dentro de um sistema familiar alguém toma uma vantagem às custas de outros, ele cria esse desnível, cria a dinâmica vítima e perpetrador e passa a fazer um tipo de conexão que ele faz parte do sistema. E se a pessoa rejeita isso dentro dela, a gente percebe que naturalmente dentro do sistema aquele padrão começa a se repetir. São os padrões de repetições familiares. exato, exato, Então, exato. conhecer isso, perceber essas dinâmicas e buscar alguém que possa auxiliar essa pessoa a encontrar a solução, né? Porque eu não vou colocar aqui como uma fórmula de solução, mas encontrar a própria solução é uma forma de resolver algo dentro dela que dali para frente, na própria geração dela, isso se ameniza e se resolve muitas vezes, né? E me veio, me veio interessantemente agora uma frase, coisa que também não acontece muitas vezes. Mas esse trabalho de Bert Hellinger é sobre a inclusão. A inclusão, ela não é sobre o julgar, exatamente o que você falou. E eu acredito que conciliação é conexão. Eu estou conectado com essa história. Essa história está conectado a mim, de quem eu sou, de tudo aquilo que eu vivi e que aconteceu na minha vida e na vida dos meus antepassados e dos meus pais. E acho que essa é uma parte muito importante, Matheus, quando você fala sobre a possibilidade de acompanhar pessoas em um caminho que se amplia, porque são mais pessoas que fazem parte, são mais pessoas, sejam elas, né, as vítimas ou os perpetradores, que também pertencem. Ali falamos de algo de novo do pertencimento, que não é esse pertencimento quando falamos da nossa necessidade de pertencer, mas a olhar para tudo isso que também faz parte de nós e que é tanto quanto, talvez, né, algo que tem a ver com o perpetrador e a vítima. E a conciliação é como se eu dissesse tudo isso também. Também. Não é ou, não é escolher o lado, né? Como falamos dessa questão dos filhos e que vivem, né? Esse drama como se eles tivessem que se dividir ou se separar de uma parte. Mas sim, as consequências, por exemplo, de abusos ou de uma questão de uma criança ou crianças e jovens são prejudicadas e machucadas, Bert Hellinger foi muito claro com isso também. A criança precisa ficar em segurança. A Segurança. criança precisa estar com quem pode dar o máximo de segurança para que a vida dessa criança seja conservada. Ponto. Ponto. Então, não existe uma ideia de que penalizamos, ou enfim, que a vítima tenha que aguentar mais, mas é muito importante o que fortalece a pessoa e de que forma que essa é uma consolidação, basicamente, dessa história, porque nossa história nunca é contada da forma verdadeira, né? Nós sempre contamos a história de muito jeito, mas eu me dei conta hoje, por exemplo, disso, né? Eu quero só contar isso aqui por final, que uma pessoa com quais eu tive muito conflito ao longo da minha vida, e que também vivia muito em conflito, era minha mãe, né? E que hoje eu me dei conta por um breve momento, assim, uma realização que me veio, foi muito difícil para minha mãe ter filhos homens. Muito difícil. Porque a relação que minha mãe tinha com os homens e com o masculino foi muito difícil para ela. E é isso. Isso foi algo muito importante para eu olhar. E para eu também integrar. E para eu também dizer, também. Isso também.
Não como uma ideia que eu tinha que entender a história dela, que eu tinha que saber as coisas. Não, mas algo que nós sentimos quando algo fica mais leve e mais amplo. Quando algo simplesmente deixa de ter exatamente esse peso que você falou, a indignação, essa energia que nós gastamos e que nos desgasta, né, em rejeitar ou resistir ou excluir, e dizer sim. Né? Como o Bert Hellinger falava isso muitas vezes nos exercícios e nas próprias constelações. Porque dizer sim a isso ou aquela pessoa não significa estar tudo bem, exatamente como você falou, não é tudo bem. Mas sim, sim. É o reconhecer aquilo que é, né? É isso. Eu tenho uma coisa, sabe, que eu acho interessante, que ao longo dos anos eu percebo que quando dentro de uma representação em grupo de uma constelação, por exemplo, depois no individual, mas primeiro nos grupos, a constelação ela tem um padrão de desenvolvimento, sabe? É uma coisa que eu já observei muitos anos atrás, isso assim, que tem um padrão, ou seja, as pessoas começam a representação, o conflito se mostra. Quando o conflito se mostra, aquele conflito ele tem um padrão de energia. O que é um padrão de energia? É uma energia que não se aproxima. Quando se aproxima, é uma aproximação para destruição, para separar, Uhum. perder para alguém, morrer. E o entendimento, o olhar das ordens do amor é justamente assim: como é que eu não repercuto esse conflito, como é que eu não uso violência e como é que eu encontro a solução. E é sempre a aplicação das ordens do amor. Uhum. Algumas vezes é através de uma frase para dizer o que está lá dentro e a pessoa não expressou. Quando a pessoa expressa, e não nem sempre é uma coisa boa, né? Ela expressa aquilo que está dentro dela, naturalmente a relação Sim, se acomoda. sim. Ela muda a expressão. Uhum. Uhum. Ela sente o que estava por baixo da pressão desse afastamento. É muito interessante. Sim. Então, é interessante nesse trabalho de vítima e agressor, de perpetrador, perceber também essa dinâmica que conecta eles, de tensão, e encontrar o que está por baixo disso. Uhum. Porque é justamente a forma de soltar aquela relação e eles vão, aquilo que você mostrou, né? Eles vão se equiparar no mesmo nível, se olhar e se despedir. Então, isso que eles estão em níveis diferentes, quando a gente consegue encontrar a forma que eles se olham no mesmo nível de volta, aí sim eles conseguem se soltar, né? Sim, eu acredito que soltar seja talvez uma boa coisa, porque a relação ou aquilo que impactou nosso destino, né, isso continua. Isso Total. continua no sentido como fato, não como uma coisa, como um peso. E me veio uma outra frase, ou de certa maneira uma alegoria sobre que Bert Hellinger dizia sobre o grande conflito, a guerra, né? Que Uhum. uma imagem que ele tinha da guerra, do fim da guerra, da paz, foi todos juntos, todas as partes juntas, chorarem seus mortos, chorarem a dor, chorarem tudo que todos ali viveram. Porque é como se todos reconhecessem o impacto e a grandeza daquilo, que também foi a um custo muito grande, né, que custou todos, e que é uma coisa também que vai além desse reconhecer, é como se essa conciliação também acontece na dor, nessa dor que não foi expressa ainda, ou aqueles que não foram vistos ainda, aqueles que também fazem parte, como você falou, que algo acontece ali, quando isso é expresso, quando isso tem espaço para se mostrar, de repente nós temos essa aproximação. Essa aproximação no sentido também de dizer, sim, sim, hum, Você faz parte da minha história
e eu sigo em frente, né? É como se for, é esse soltar, não quer dizer que acaba a ligação, mas a pessoa fica ali, fica solta para fazer novos Exato, movimentos. exato, é isso. É um ponto para a gente tratar no próximo encontro a respeito de relacionamento de casal, porque, por exemplo, existem muitos casais que, ao meu ver, e aí você pode até dizer como é que você vê isso, ao meu ver, eles saem do lugar casal e entram no lugar vítima e agressor e vivem o relacionamento vítima e agressor mais que o de casal. E a pessoa não consegue sair disso, Hum, sabe? Não tá mais no lugar marido e mulher, porque marido e mulher é do mesmo nível, né? Homem e mulher e mulher, homem, relacionamento de casal. Eles têm o mesmo nível, sim, né? Eles mudam de acordo com dar e tomar. Mas começa a acontecer algo, uma dinâmica, e muitas vezes é uma dinâmica adotada, em que tem um desnível e eles passam a viver aquele desnível pro resto da vida. E isso repercute nos filhos, aquilo que você disse lá no começo. sim, sim. Eu acredito que isso é um tema que realmente é muito grande e que fica para a próxima, mas o que eu quero dizer, e que você já tocou, é um desequilíbrio energético também, de novo, olhando para essa questão força e dignidade. E também a questão entre dar e tomar, porque, eu vou dizer isso assim, tá? Não, não é mais santo dar, e não é melhor ficar dando. E também quem toma de verdade, ele também sente uma necessidade em alguma forma dar algo de si, não a mesma coisa. Então, os que supostamente tomam, não tomam. Então, dar e tomar, quando o dar e o tomar, as duas coisas, né, estão fora desse equilíbrio, dessa dinâmica da relação, isso é muito importante para olharmos como que isso, então, cria essa dinâmica de vítima-perpetrador, de alguém que está acima, o outro que está embaixo, ou um que é maior, o outro parece ser menor. E, bem, também fico bem animado para a gente conversar sobre isso numa É próxima vez. uma coisa bem legal. Só para a gente concluir nas suas palavras finais, nesse seu trabalho de acompanhar, né, quem acompanha e, e fazer isso, me diz assim, como é que você vê o cuidado para minimizar ou não causar iatrogenias? O que que é iatrogenia? São erros, né, dentro da área médica, a gente usa isso, no sentido assim, de erros que podem comprometer ou causar mal Uhum. num tratamento. Sim. E na constelação O que eu familiar, vou falar agora, assim, o que eu vou né? falar agora talvez seja muito no espírito de Beatriz, mas a resposta é bem curta, tá? Quanto menos se faz, melhor. E o que eu quero dizer com isso é, quanto menos essa ideia de intervenção ou fazer algo para alguém ou com alguém exista, e eu estar com alguém, eu estar presente com alguém, e talvez até perguntar em vez de dizer, ou simplesmente deixar espaço para que aquilo que precisa emergir naturalmente da pessoa tenha lugar. Eu posso, inclusive, me conectar, e como Bert Hellinger, né, estar em sintonia com aquilo que eu confio ser esse fio condutor que nós todos, de alguma maneira, temos. E que também me libera da ideia de que a pessoa precisa de mim, pessoalmente, ou que eu tenha que me preocupar. Né? Ou seja, eu chamo muito a cautela as pessoas que ficam se preocupando pelos seus clientes ou ficam se preocupando o que vai acontecer com essa pessoa, porque é como se nós não víssemos a força e a dignidade dessas pessoas, a sabedoria que essa pessoa também possui dentro de si, e como nosso trabalho, né, de quem acompanha pessoas, ele tem um limite. E estar com esse limite é também ser humilde e reconhecer que somos iguais. Porque é só ali, talvez você falou isso já, mas além das ordens do amor, Bert Hellinger também descobriu as ordens da ajuda. E as ordens da ajuda começam com isso. Todos iguais. Eu igual a você,
e eu igual a todas as pessoas que eu acompanho. E isso, vou te dizer, muito interessante, Matheus, isso me dá uma grande leveza no que eu faço. Eu não me preocupo. Eu, eu vejo, às vezes, a dor e, às vezes, também vejo o que é possível e o que não é possível. E isso é algo que eu aprendi com Bert Hellinger, né? Estar com as pessoas, estar presente com elas, deixar vir o que tem que vir, né? E me retirar no sentido de que eu não tomo conta, eu não intervenho, mas eu estou presente como alguém que segura, ou digamos assim, ele sustenta um espaço onde as coisas podem se mover, podem se acomodar, podem se clarear, podem se aprofundar, né? E se a pessoa sente necessidade, né, no caso de me buscar em outro momento, eu estou disponível. Mas eu não fico com a ideia de que essa pessoa precisa mais nem de mim, nem de outros. Talvez ela vai buscar, mas eu acho que isso é uma coisa interessante nessa questão da dignidade. Quando não olhamos para pessoas que nos buscam como vítimas ou como menores, nós não temos que nos preocupar. Elas têm força. A vida está nelas exatamente como está em mim e você. E elas estão aqui e estão tomando responsabilidade para dizer que elas precisam de algo e nós damos o que podemos e nós damos o que nós temos. Só. Bem, Boa, agora deu uma resposta eu gosto longa. disso. É. Eu gosto disso. Eu gosto sim. Acho importante trabalhar a segurança de cada um, né? Que a pessoa se sinta segura. Aonde ela estiver, com as relações que ela tiver, ela possa se sentir segura. E eu falo isso, se não está seguro, busque segurança. Porque não adianta a gente tentar mudar o outro e se colocar em risco, né? Então é uma das coisas que eu falo em relação a essa dinâmica vítima e agressor, porque algumas vezes as pessoas estão atravessando ainda essa dinâmica ao vivo, na vida, no Tá. relacionamento. Sim, Está se colocando em risco, isso coloca ela dentro de uma situação que ela só vai se manter dentro das coisas que eu é isso, porque isso que você diz da dignidade, sabe, cara, é algo que o brasileiro não está muito acostumado com essa palavra e nem com a relação com essa palavra e com o que significa isso. E eu acho que isso é fundamental de ser trabalhado com todos, terapeutas, clientes, com os brasileiros em si, sabe? É de conhecer o que é a dignidade, a relação com a dignidade e ter ela dentro do nosso campo de visão e de relacionamento como até um filtro para as outras relações. Então, eu acho fundamental isso que você falou. Grato. sim, obrigado, querido. Obrigado, fico muito feliz e fico às vezes surpreso com os pontos que nós tocamos e que aparecem coisas. Fortíssimos. Então, até o próximo. A gente Sim, combina. Viu? Beijo. Beijo na família. Até lá. Tchau, até. tchau. Tchau, querido.